Não tem jeito, estudar os biomas daqui do Brasil é uma das grandes dificuldades de muita gente que faz a prova da ETEC. Seja porque é um assunto extenso ou até mesmo porque tem muitas características que precisam ser lembradas. E é por esse motivo que muita gente não estuda esse tópico e acaba se dando mal no vestibulinho. Foi pensando nisso que hoje eu vim ensinar pra você literalmente tudo o que você precisa saber sobre um dos biomas mais importantes daqui do Brasil para passar no vestibulinho da ETEC. Então pega aí um papel e uma caneta e vem comigo porque a aula já vai começar. Oi vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e aqui na internet conhecida como a Fada dos Vestibulindos, e hoje estamos aqui com a Vestibuleia para mais uma aula. Então sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre Caatinga, que é um dos biomas que a gente tem aqui no nosso Brasilzão. Mas antes de explicar para você o que é a Caatinga e ensinar o que realmente é importante sobre a Caatinga para você passar no vestibulinho da ETEC, já acho válido lembrar que Caatinga não é o único bioma que a gente tem aqui. Então, ele é o foco da nossa aula de hoje, só que nós também temos o Cerrado, Pampa, Pantanal, Amazônia e assim por diante, certo? Então, Caatinga é um dos principais biomas que a gente tem, tanto para a economia quanto para a sociedade, tanto para o vestibulinho da ETEC também. E não é por acaso que merece uma aula exclusiva sobre Caatinga, uma aula completa desse assunto. Por isso, faça anotações para você conseguir entender melhor e depois conseguir organizar um bom resumo para você fixar mais, porque não adianta você só me ouvir aqui ou só me ver e ficar focando em outras coisas em vez de você anotar e prestar atenção. Se você não anotar, você não vai conseguir aprender. É fato, não é praga, é só a verdade mesmo. Por isso, faça anotações principalmente do que eu vou colocar aqui na vestibuleia, que são os pontos principais dessa aula de hoje, belezinha? Bom, então a primeira coisa que você tem que saber quando você vai estudar o bioma da Caatinga é, antes de tudo, o que é esse tal de bioma, o que significa um bioma, para que serve um bioma, onde vive, é de comer? Então, bioma é um conceito que é um pouco complexo de explicar, inclusive muita gente já desiste de estudar biomas quando para entender o que é um bioma, porque é uma definição que envolve tanto a geografia quanto a biologia. Então, basicamente, vamos considerar o bioma como uma unidade biológica e geográfica, ou seja, como se fosse um determinado espaço delimitado que vai ter características biológicas e geográficas em comum. Por exemplo, o relevo, por exemplo, o solo, por exemplo, o tipo de clima principal daquele lugar, por exemplo, quais espécies vivem naquele lugar, tanto espécies de animais quanto de plantas. Então, o bioma é uma unidade biológica e geográfica, digamos assim. É um espaço geográfico que vai reunir características da biologia e da geografia em relação aos seres que vivem naquele espaço, como eles vivem, qual o tipo de relação que acontece naquele espaço, envolvendo tanto os seres vivos quanto as características do ambiente mesmo. No caso, o solo, no caso, o clima, se tem muita chuva, se não tem, e assim por diante. E sabendo então que biomas têm essa relação, digamos assim, com o espaço que vai ser delimitado, qual é o espaço da Caatinga, então? Onde é que está a Caatinga, certo? E a Caatinga, ela está principalmente na região nordeste daqui do Brasil, então está principalmente no nordeste do Brasil, mas não só no nordeste também. E eu sei que você pode pensar assim: mas Lilian, você falou que é um espaço delimitado, então não deveria respeitar as regiões do Brasil? E não, porque as regiões do Brasil, a divisão delas, não leva em consideração só os aspectos geográficos em relação à geografia, que tem mais a ver com o solo, com o clima, nem leva em consideração só a biologia. As regiões que a gente tem aqui no Brasil são delimitadas levando outros fatores em consideração também. Então, o bioma da Caatinga, ele pega principalmente o Nordeste, mas também uma partezinha considerável, principalmente de um estado que a gente tem aqui no Sudeste, que é o estado de Minas Gerais. Então, algumas partes do estado de Minas Gerais têm características em comum com o Nordeste do Brasil. Então, por conta disso, o bioma da Caatinga pega tanto o Nordeste quanto uma partezinha de Sudeste ali. Então, isso é muito comum no estudo de biomas. Alguns biomas pegam, por exemplo, todo um estado, outros pegam todo um estado e partes de outros.
que é o que acontece aqui no caso da Caatinga, que é o bioma da nossa aula de hoje. Então ele fica principalmente nessa região e é um bioma que ele tem um impacto ambiental e econômico muito grande. Impacto tanto positivo quanto negativo. Nos últimos anos começou a ter um impacto negativo mais forte no bioma da Caatinga. E por que isso, Lilian? Simplesmente por conta do fato de que ele é um bioma que não é muito valorizado, apesar de gerar muito lucro. Quando eu falo que não é muito valorizado, não é porque a gente não valoriza e fala, ai, a Caatinga não presta. Não é isso. Mas é que as atividades que são desenvolvidas nele acabam prejudicando o espaço desse bioma. Mas Lilian, você mesma falou que a Caatinga é um bioma super importante. Então por que logo ele foi escolhido para sofrer um monte de impacto negativo? E olha só, a verdade é que ninguém escolheu a Caatinga para sofrer. Na verdade, vários biomas daqui do Brasil são impactados de formas diferentes por conta das atividades humanas. É isso mesmo. E no caso da Caatinga, pela localização da Caatinga, fatores climáticos e também atividades rurais acabam interferindo. Inclusive, se você não sabe, eu já fiz uma aula aqui no canal ensinando para você o que é o espaço rural, para que ele serve, quem vive nele, quais migrações estão relacionadas, quais atividades são feitas. Então, se você não viu, depois assista a aula de espaço rural que eu vou deixar aqui em cima para que você veja também, porque ela é muito importante para o vestibulinho da ETEC. Mas voltando aqui ao impacto na Caatinga, o que vem acontecendo é que por conta de fatores tanto naturais quanto fatores humanos, a Caatinga vem sendo muito prejudicada. A extensão do território dela é uma região onde a gente tem, por exemplo, a pecuária, onde a gente tem também o plantio de algumas coisas muito específicas. E o que acaba acontecendo é que quando você planta sempre a mesma espécie naquele mesmo lugar, sem uma pausa, digamos assim, aquele solo pode ser prejudicado e isso acaba diminuindo a variedade de espécies que a gente tem. Quando você tem, por exemplo, a pecuária muito extensiva, aquilo prejudica também tanto o solo quanto o clima daquele local, sem contar vários outros problemas da Caatinga, como a crise de água, porque geralmente não tem períodos com muitas chuvas, também o agravamento da seca que tem por lá também. Além disso, a gente tem uma tendência de desertificação, então uma série de problemas, também tem cortes de muitas árvores para a produção de lenha e assim por diante. Então, é um bioma que está sendo bem prejudicado e é importante que você saiba isso num contexto mesmo de conhecimento geral, de atualidades, que inclusive é uma coisa que eu já falei aqui no canal, então eu vou deixar também o vídeo linkado aqui em cima, para caso você queira entender melhor sobre conhecimentos gerais e como eles são cobrados no vestibulinho da ETEC, belezinha? Para que assim você consiga então absorver da melhor forma possível esse assunto, porque não é simplesmente decorar o que é um bioma, saber onde está a Caatinga, qual a fauna, qual a flora. É importante que você tenha um raciocínio, que você use o seu cérebro e que você una os pontinhos para você entender como os assuntos se interrelacionam. Porque o vestibulinho da ETEC é isso mesmo, social. E uma prova social quer saber o impacto que aquilo vai ter na sociedade. No caso, nós, principalmente sociedade local que vive aqui nessas regiões e também a sociedade do Brasil inteiro e do mundo, porque todos os problemas, as tretas que acontecem em um bioma prejudicam de certa forma todo o ambiente, toda a natureza ao redor e também toda a economia, pelo fato de que muitos produtos agrícolas vêm dessa região, certo? E também acabam gerando a extinção de espécies de animais, de plantas e assim por diante. Então agora vamos para mais um ponto importante em relação à Caatinga, que é justamente a fauna e a flora. Lilian, mas só uma dúvida, o que significa fauna e o que significa flora? Que eu nunca soube a diferença entre isso. Então vamos lá, começando pela flora, que é um pouco mais fácil de você entender. Então, flora, o próprio nome já entrega um pouquinho pra gente, porque se você reparar bem, flora parece flor e tem tudo a ver com isso. Porque flora tem a ver com a vegetação daquele bioma. Ou seja, quais tipos de plantas a gente tem? A gente tem flores, tem árvores, como elas são? Elas têm alguma característica específica? E no caso da Caatinga, a flora é bem específica. Então, a vegetação da Caatinga durante a maior parte do ano, que é a parte em que não tem muita chuva, a gente chama de período de seca. A vegetação é seca mesmo, combinando com o clima. Ela é meio esbranquiçada, inclusive, justamente por conta dessa falta de água. E a vegetação da Caatinga é composta principalmente por plantas um pouco mais baixas, alguns galhos retorcidos, alguns arbustos e algumas plantas muito adaptadas àquelas condições de falta de água, de escassez de água. Inclusive, a gente tem um tipo de planta que a gente chama de plantas xerófitas.
xerófitas. Vou escrever aqui para que você consiga acompanhar. Então, as plantas xerófitas são muito comuns na Caatinga e são plantas que são altamente adaptadas às condições climáticas. Então, elas conseguem armazenar água, digamos assim, dentro delas, para que elas consigam viver por meses ou até mesmo anos, muitas vezes, sem que elas tenham um bom abastecimento de água. Então, elas costumam armazenar essa água nelas e assim elas sobrevivem em situações extremamente quentes, de extrema seca, sem água alguma. E tem muitas plantas também que se adaptam de outras formas, por exemplo, com folhas modificadas, com espinhos e assim por diante. Exemplo básico de planta da Caatinga são os cactos, que são plantas bem adaptadas a condições com pouca água, com pouca umidade e conseguem guardar água dentro de si, conseguem ter espinhos ali que protegem também. Então, os cactos, aquelas plantinhas que a gente chama de suculentas, que hoje em dia estão super na moda, são meio que inspiradas, porque as de agora não são todas vindas da Caatinga, nas plantas, na vegetação da Caatinga que a gente tem. É aquela vegetação bem específica de plantas mais sequinhas, que não precisam tanto de água justamente porque lá não tem tanta água assim, certo? E também alguns arbustos mais retorcidos. Mas como eu falei, essa é a característica durante a maior parte do ano. Porque existem períodos do ano em que a gente tem períodos de chuvas. E esses períodos de chuvas, essas plantas ficam bem verdinhas, porque elas estão sendo umedecidas. Elas estão recebendo água finalmente. Então é como se elas comemorassem e ficassem verdinhas pelo fato de que elas finalmente receberam água. Sabe quando você tem uma planta em casa que tá quase morrendo, você esqueceu de regar a planta por um mês praticamente. Aí depois que você rega, ela fica super viva de novo? É basicamente isso. Então, no período de chuvas, quando a água vem, as plantas da Caatinga mudam completamente a característica delas. Então fica bem irreconhecível pelo fato de que essas plantas, quando elas têm acesso à umidade, elas param de ficar aquele aspecto esbranquiçado e seco e se tornam plantas mais esverdeadas, bonitinhas. Agora que você já sabe o que é a bendita flora, vamos falar sobre quem? Ela mesma, a famosa fauna. E bom, se a flora tem a ver com as plantas, com as flores, digamos assim, logo a fauna tem a ver com quem? Com os animais, certo? E bom, a fauna da Caatinga é diferente da flora, porque a flora é super específica naquelas espécies que conseguem viver naquela região que tem um clima que é um pouco mais difícil de lidar. A fauna ela é um pouquinho mais diversa, então tem muitas espécies de mamíferos, de aves, peixes também. A gente também tem alguns insetos mais específicos da Caatinga, a gente tem lagartos, muitas serpentes endêmicas inclusive. E esses seres endêmicos são aqueles que só existem naquela região, ou seja, é como se a Caatinga fosse meio diferentona e aí alguns animais só sobrevivem naquela região, só encontram o ambiente, o habitat que eles precisam ali na Caatinga. E eu sei que isso pode parecer muito legal e realmente é, porque mostra que o Brasil em cada parte tem características próprias. Então, cada bioma tem algumas espécies que são mais específicas, cada bioma tem suas características e aquele lugar se torna único. Só que isso traz um problema. E esse problema é o seguinte: com as mudanças climáticas e também o impacto que nós, seres humanos, fazemos, o que acontece é que algumas espécies endêmicas acabam sendo extintas. Ou seja, imagina que só existe esta caneta no mundo e essa caneta é extinta, ela para de existir. Ou seja, não vai ter mais a caneta em lugar algum. E é isso que acontece com as espécies endêmicas. Então, como tem muitas espécies endêmicas, a ideia é que tente ao máximo preservar aquelas espécies, porque se elas morrerem, já era. Bye bye diversidade, pelo fato de que elas não vão existir em nenhum outro bioma, pelo menos não aqui no Brasil. Então algumas espécies são bem endêmicas na Caatinga e esse é um fator que leva a uma necessidade maior de conservação e preservação daquele bioma, coisa que infelizmente não acontece muito aqui no Brasil, porque a questão econômica acaba superando, digamos assim, acaba ficando acima da questão ambiental. Então muitas vezes espécies morrem tanto de plantas quanto de animais na Caatinga por conta de fatores que envolvem dinheiro para o Brasil, certo? Então é importante saber isso em relação à fauna da Caatinga. Aproveitando que já falamos aqui sobre essa questão da extinção de espécies endêmicas, é importante lembrar que apesar de a Caatinga ser um bioma que pega quase 10% do território daqui do Brasil e está em alguns estados do Nordeste, também um pouco de Minas Gerais, ele não é o mais diverso de todos, não é o mais rico, digamos assim, em relação à variedade de espécies. A gente tem biomas que são mais ricos, falando em relação à diversidade das espécies, tanto de plantas quanto de animais, porque a Caatinga tem as características muito específicas, como eu falei, muito extremas, digamos assim. Então uma planta, por exemplo, para sobreviver na Caatinga, precisa de várias adaptações, como eu já falei aqui para você, em relação às folhas, espinhos, armazenamento
armazenamento de água e assim por diante. Os animais também. Então muitos animais não poderiam viver na Caatinga porque dependeriam, por exemplo, de espécies vegetais que não existem lá. Então é importantíssimo que você lembre que é um bioma que é grande, tem espécies endêmicas, ou seja, que só acontecem nele, mas não é o mais diverso de todos. Preste muita atenção nisso, porque o vestibulinho pode colocar pra você uma pegadinha dizendo que é um bioma com uma grande variedade, que tem a maior variedade, quando na verdade não é bem assim que as coisas funcionam, certo? Então vamos agora continuar aqui com a Caatinga, agora que você já pegou essa observaçãozinha, essa colher de chá, pra arrasar ainda mais no vestibulinho da ETEC. Agora, considerando que eu já ensinei pra você então como é a flora da Caatinga e você já viu que ela é muito específica, com plantas que acabam se especializando, digamos assim, e conseguem sobreviver à temperatura de lá e também ao clima em geral, considerando também as espécies endêmicas, pode ser que você tenha uma perguntinha se formando agora na sua cabeça, que é mais ou menos assim. Ok, Lilia, então já entendi que a Caatinga é bem diferentona. Mas ficou uma dúvida aqui, como é que é o clima de lá então? Que ele é tão extremo como você fala. E é o seguinte, o clima da Caatinga ele tem pouca variação ao longo do ano. Ou seja, enquanto alguns biomas têm mais chuvas com mais frequência, o que acaba interferindo na taxa de umidade ao longo dos meses, a Caatinga não. A Caatinga é bem seca durante a maior parte do ano, por isso então que as plantas acabam se especializando, se adaptando àquela temperatura que é mais alta também. Então é um clima quente e seco durante quase o ano todo. E esse clima quente e seco é o que possibilita que só aquelas espécies endêmicas consigam viver perfeitamente bem naquele ambiente, ok? Então é o clima quente e seco que em alguns momentos do ano recebe chuvas e quando chove ele se torna um pouquinho mais úmido, mas ainda assim não chega a ser um clima tão úmido quanto outros biomas aqui no Brasil. Então nas épocas de chuva é o momento em que as plantas vão conseguir ficar verdinhas, que antes elas eram esbranquiçadas durante quase o ano todo, justamente por conta da falta de água de um clima quente e muito seco. Ok, Lilian, deixa eu ver se eu aprendi então. Você já ensinou como é um bioma, o que é um bioma na verdade, o que é a Caatinga, onde está a Caatinga, como é a flora da Caatinga, que tem mais plantas ali que conseguem se adaptar para aquele clima, que o clima é quente, é seco, que a fauna tem muitas espécies endêmicas e o relevo. Como é o relevo da Caatinga? Tem relevo na Caatinga? E a real é que sim, tem relevo na Caatinga, óbvio que tem. E o relevo da Caatinga, por conta da localização e também por conta da formação de relevo dessa região, é composto principalmente por planaltos. Se você quer entender melhor o que é relevo, o que são formações de relevo, o que é um planalto, uma planície, uma depressão e assim por diante, comenta aqui pra mim, pra eu saber que você tem interesse nesse assunto e quem sabe eu possa trazer em algum momento uma aula sobre relevo aqui no canal. Mas o importante que você entenda pra este momento é que o relevo da Caatinga é feito principalmente por planaltos e conta também com algumas grandes depressões, só que tem pouca região de planície. Isso por conta dos fatores que eu já te falei aqui então, certo? Então a Caatinga tem essa formação de relevo e agora chegou o momento crucial de você entender como é que tudo isso pode cair na tua prova da ETEC. Afinal de contas é bastante coisa, certo? E a verdade é que o vestibulinho da ETEC pode cobrar pra você esse bioma de várias formas diferentes. A forma de verdade como o vestibulinho cobra biomas, tanto Caatinga quanto outros biomas, ela já variou bastante ao longo das provas. Então ele pode colocar tanto de um jeito mais direcionado, então perguntando objetivamente sobre algum bioma, como já aconteceu, quanto colocar num contexto. Para você ter uma ideia, já teve questão recente do vestibulinho da ETEC que inseriu biomas no contexto de matemática e também em história. Então é um tópico, principalmente quando você subdivide, vai em cada um dos biomas, que pode ser cobrado de várias formas. Por isso que é tão importante que você tenha prestado muita atenção a tudo que eu falei aqui, porque eu fui encaminhando você, digamos assim, direcionando os subtópicos aqui nessa aula de um jeito como o vestibulinho pode te cobrar. Então tem a questão econômica, tem o impacto também, tem essa diferença de fauna e flora, nunca confunda um com o outro, certo? Também em relação ao clima, relevo e assim por diante. Então o vestibulinho pode cobrar isso pra você de um jeito objetivo, mas também de um jeito bem contextualizado, que é o mais comum, já dou essa colher de chá pra você saber. E também é importante entender que os tópicos de geografia e biologia acabam se correlacionando com muita frequência. Então pode ser que uma questão de biomas te peça algum conceito, por exemplo, de espécies, ou então um conceito de comunidade ou população, que são tópicos mais voltados para ecologia, que é uma área da biologia, que inclusive também está na checklist ETEC para este ano, que é o ano de 2020 no caso. Então, ou seja, é importante que você faça essas conexões, essa ligação dos pontinhos, como eu já falei para você, que é essencial para o vestibulinho da ETEC. Por ser uma prova social, por ser uma prova interpretativa, contextualizada e todas aquelas características que eu sempre falo aqui no canal e no meu Instagram também.
Agora, sinceridade aqui, você gostou dessa aula? Porque se você gostou de aprender mais sobre a caatinga, entender que bioma é esse, qual a importância desse bioma, clica no botãozinho de gostei, no like que tem aqui embaixo desse vídeo, pra eu saber que você gosta de videoaulas para o vestibulinho da ETEC e pra que eu traga mais vídeos assim aqui pro canal. Tanto sobre outros biomas, quanto sobre outros tópicos também, que são importantes pra quem realmente quer passar na prova da ETEC. Além disso, se você gostou dessa videoaula, significa que você vai prestar o vestibulinho da ETEC ou simplesmente é uma pessoa querendo ser mais inteligente. E pra isso, eis a segunda coisa que você tem que fazer, que é se inscrever aqui no canal. É bem simples, tem um botãozinho chamado inscrever-se. Então você clica no botãozinho e se inscreve. Pra que isso? Simples, pra que você consiga acompanhar os próximos vídeos aqui no canal, porque toda semana tem vídeo. Mas se você não se inscreve, você nunca vai saber quando tem vídeo novo, se sair um vídeo novo, sobre o que é, se é importante pra você e assim por diante. Então se inscreva aqui no canal pra fazer parte dessa galera que tá se preparando pro vestibulinho da ETEC e que realmente quer passar na prova da ETEC. E claro, me siga no meu Instagram, que é @LilianCruzOficial, com 2 L's no meio. E por que isso? Simples também, porque no meu Instagram tem quiz toda semana nos stories, para você testar o seu conhecimento em relação aos tópicos cobrados no vestibulinho da ETEC, para fortalecer a sua inteligência. Também tiro muitas dúvidas sempre nos stories também, e tem muito post massa no meu feed do Instagram. Então me acompanha no Instagram, que é LilianCruzOficial, para você se tornar um vestibulindo de sucesso mesmo, e em breve virar um etequiano aprovadíssimo na ETEC, porque a regra é clara, quem se prepara direitinho consegue muito sucesso nessa vida de vestibulindo. Então é isso, um big beijo, espero muito ter ajudado você, e até o próximo vídeo. Tchau!